Olá, tudo bem? Meu nome é José de França, sou professor aqui dessa disciplina de Econometria 2, tá bom? Então, o que a gente vai falar aqui? Vai falar das inúmeras aplicações, né? Vai dar nessa primeira aula, vai falar bastante aí das inúmeras aplicações, da importância da econometria, né? Ela tem uma aplicação, claro, né? Na economia, claro, né? Mas ela também tem muitas aplicações em ciências físicas, em ciências ambientais. Isso que explica aí, né, essa linguagem das engenharias que aparece aqui, né, que a gente vai notar aqui na disciplina, tá? Os cientistas sociais, eles estudam aí, eles acompanham séries populacionais, né, como coisas como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, coisas assim, então, que são séries ao longo do tempo, né, que são funções variáveis aí que variam acompanhando o tempo. Né? Um epidemiologista, você está acompanhando aí a Covid, a pandemia, né? Também estudam séries temporais, não agora na Covid, mas já há muito tempo, né? Interessa para a epidemiologia estudar a evolução das doenças ao longo do tempo. Isso também é feito com séries temporais, tá? Quem mais? Né? Na medicina, você acompanhar a pressão arterial ao longo do dia, ao longo de algum período aí, e estudar como é que isso daí se comporta com medicamentos, também é estudado. Por meio de ressonância magnética no cérebro, e estudar também com medicamentos ou com situações de estresse, de pressão, alguma coisa assim, também é um interesse aí das séries temporais. Tá? Eles também são reunidos, armazenados, analisados, visualizados, estudados na hidrologia também, né? Em sismologia, em controle estatístico de qualidade também. Né? Também aparecem séries temporais. Em data mining, né? Conhecido, né? Mineração de dados, né? Em machine learning, também reconhecimento de padrões, também são áreas que utilizam séries temporais também para classificar e para identificar conteúdo, consultar conteúdo e para identificação de anomalias. Também são áreas aí que aparece a série temporal. Processamento de sinais, engenharia de telecomunicações, né? A comunicação, né? Também aparece as séries temporais. Engenharia de controle também é outra área, né? Então, finanças quantitativas, né? Sismologia, meteorologia, geofísica, né? Então, a parte de terremotos, também estuda bastante séries temporais, tá? Então, você vê que inúmeras áreas aí estudam, não é só na economia e em finanças, na bolsa de valores, né? Que é mais visualizado aí pelas pessoas, né? Mas muitas áreas estudam séries temporais, então se você se dedicar bem para isso, você tem um campo de trabalho muito além da área de economia, né, de finanças, porque pouca gente tem esse conhecimento aqui tão específico e tão importante ao mesmo tempo, né, tão relevante numa série de áreas. Né. Então, como já deu, né, para você perceber, né, uma série temporal ela é constituída por uma variável, uma componente de tempo, né, então essas duas componentes aí fazem parte aí de séries temporais. Tá? Elas podem se realizar aí no curto prazo, talvez uma hora, uma coisa assim, né? Se pensar numa ação lá na bolsa subindo e descendo, ou pode ter séries temporais de décadas. Também você pode ter séries temporais com períodos de tempo bastante longos, né? Bastante longos mesmo, né? Séries temporais também são usadas, você pode usar e associadas a uma variável econômica, né? Para estudar essa dependência daquilo que você está estudando em relação a essa variável econômica. Por exemplo, aí uma taxa de desemprego, né? Ou você pode acumular dados de fechamento de uma ação na bolsa, né? A cada dia você vai armazenando esses dados de fechamento ao longo de um ano, de 2 anos. Você também pode fazer isso, né? Uma das componentes importantes aí de qualquer série temporal é chamado de sazonalidade, né? Você quer saber se aquele teu ativo, né, na bolsa, se ele depende de alguma época particular do ano, por exemplo, se ele tem algum período, né, que influencia mais fortemente, né, em épocas regulares, né, a cada ano. Seria uma interpretação, aí, uma possibilidade de sazonalidade, né? Então, a análise nessa componente de sazonalidade envolveria você olhar ou intervalos de tempo, vamos dizer, tradicionais,
como verão e inverno, né? Então, por exemplo, numa questão de agricultura, né, é bastante razoável que na época da colheita tal vai ter na entre safra vai ter preços mais altos ou mais baixos, tem uma sazonalidade aí, né? Por um outro lado, no varejo você vai ter sazonalidade devido à Páscoa, ou Dia das Crianças, ou Natal, né? As viagens de avião aumentam nas férias escolares, a venda de chocolate, a venda de brinquedos, né? Então você tem sazonalidades aí em intervalos de tempo mais diferentes, não é só verão e inverno, né? Mas um outro tipo de explicação dessa sazonalidade, né? Você também pode registrar aí, mudanças no preço aí das ações, né? Em relação a essa variável lá que a gente falou lá da taxa de desemprego, né? E correlacionar esses dados com essa variável, né? Então, a série temporal ela usa informações sobre valores históricos na perspectiva de fazer projeções. Então, um grande exemplo é bastante importante a projeção de demanda, né? Pode ser projeção de demanda de energia elétrica, então para uma empresa de energia elétrica, ou para você ajustar a tua fábrica, né? Então, uma previsão de demanda de venda de automóveis, de petróleo, de qualquer coisa, né? Tá? E isso está associado com a questão de tendências, né? Então, você quer ver qual a tendência, uma tendência crescente, decrescente lá da tua série temporal, questões de flutuação cíclica, né? De ciclos, né? Ao longo, acompanhando, né? Esses ciclos estão acompanhando a tua tendência, né? E as questões de sazonalidade também, né? Então, essas três componentes aí são importantes para o teu aspecto de previsão, né? Só que, né, esse que é o chance do negócio, essa que é a dificuldade, a arte toda, né? Apesar de toda a ciência, todo o estudo, o conhecimento acumulado nos últimos 50, 70 anos sobre séries temporais, sobre estatística, sobre economia, né? Melhorou, claro que melhorou muito a qualidade das previsões, mas surgem eventos como, por exemplo, a gente viu agora da pandemia, como terremotos, como tsunamis, como guerras, né, vulcões entram em erupção, e aí a tua previsão vai por água abaixo, né? Então, assim, o futuro, a gente tem uma certa capacidade de previsão, mas que está sujeita realmente a chuvas e trovoadas, né? Então, o teu sucesso da previsão não está garantido, né? Então, uma piada que se faz assim é que o que a gente tem certeza é que vai ter um erro ali, né? Não vai bater tudo exato. Você pega um padrãozão, um comportamento, né? Mas vai ter eventos, né? Se você tiver com uma previsão de muito longo prazo, é bem provável que ocorram alguns eventos que pontualmente vão estragar a tua previsão, né? Isso pode acontecer e costuma acontecer, mas é pontual. Aí que está o problema. Naquele ponto, naquele intervalo, né, daqui a 50 anos a pandemia passou, né? Espera-se, né? Pelo amor, né? Uh, Bom, enfim, então o sucesso não é garantido, não tem essa certeza, né? O futuro é imponderável mesmo, né? Bom, falando agora de dependência serial, ela ocorre quando o valor de um determinado ponto lá da tua série temporal depende de um ou mais valores aí para trás, para o passado. Você tem uma dependência da série anterior, do que aconteceu antes. Falando na nossa linguagem comum, né, seria o quê? Seria a tua conta bancária, ela depende do que aconteceu com ela mesma no mês passado, no semestre passado. Se você ganhou na Mega Sena, vai influenciar a tua conta bancária por um certo tempo aí, né? Depois acaba o dinheiro, você gasta tudo em cerveja, né? Mas vai influenciar por um certo tempo. Então tem uma memória, né? Então a dependência serial ela está associada com essa questão da memória daquele fenômeno, né? Tem fenômenos que têm uma memória mais forte para o curto prazo, tem fenômenos que não, tem uma memória mais forte para um longo prazo. Então é isso que está associado aí com a série temporal. Um outro aspecto importante também das séries temporais é que elas têm granularidade, né? Então você está associado aí que você pode medir em microsegundos, em nanosegundos, pode medir intervalos de tempo realmente muito, muito pequenininhos, tá? Um outro aspecto que distingue séries temporais, aí vai rebater no pessoal de informática, de banco de dados, como você está lá acumulando, acumulando, acumulando dados, né? Isso acumula por décadas muitas vezes, né? E muitos dados, né?
isso te gera um problema para guardar, para armazenar e para recuperar essa informação. Então você acaba tendo que trabalhar com sistemas de bancos de dados especializados, né? Vai exigir aí profissionais especializados para lidar com essa parte e softwares que lidem com datas, né? Com dia, mês, ano, hora, segundo, minuto, tal. Então tem essa distinção aí desse tipo de dado que está guardado numa série temporal. Tá? Tem duas propriedades relevantes aí que distinguem, né, esse gerenciamento do ciclo de vida, né, que distingue as séries temporais de outros dados, né, esse gerenciamento do ciclo de vida. Então, você está lá guardando os dados da Bolsa de Valores, então ele tem um certo momento que aquele dado muda de padrão, ele deixa de ser tão importante em algum sentido. Né? E a quantidade de registros muito grandes, né, que é esse comentário que a gente fez agora há pouco do banco de dados. Né? Então, vamos só recuperar lá o que era aquela discussão de tendência. Né? Então, tendência ela pode ser algo ascendente, pode ser uma reta, né? Posso seguir uma reta, ou pode ser descendente, ela pode ser estocástica, quer dizer, aleatória, ou determinística. Tá? E ela pode ser também não linear, pode ser exponencial, pode ser uma logística, pode ser uma coisa composta. Tá? Então, tendência é esse comportamento de longo prazo da tua série. Né? Então, ela pode ter oscilações, mas a tendência, elas oscilam em torno dessa tendência linear, vamos chamar assim, ou exponencial, enfim, a tendência que tiver. Então, você tem uma componente, além da tendência, tem uma componente de oscilações. Tá? E tem aquela que a gente já comentou, aquela componente de sazonalidade, né? Que em determinados períodos do ano, ou do mês, ou enfim, né? Você tem picos ou vales, né? Tem algum comportamento mais ou menos regular ali naqueles intervalos. Tá? O que resta depois de extrair dessas três componentes, né, a tendência, a sazonalidade e os ciclos, é o que a gente chama de perturbação ou erro. Né? Então, em qualquer modelo matemático, você vai ter essas componentes. Uma componente modelada ou explicada do teu fenômeno, que aqui no caso das séries temporais são três componentes, a tendência, a sazonalidade e os ciclos, e uma componente não explicada, não modelada, que é uma componente de perturbação, a gente chama de perturbação ou erro. É aquilo que não foi, que o modelo não pegou, não conseguiu explicar. E a gente quer o quê? Que essa componente de perturbação ou erro, essa componente não modelada, seja pequena, 3%, 5% do teu todo lá do modelo, e que a parte modelada seja 90%, 95%, que eu consiga explicar bastante do modelo. Nunca a gente vai conseguir explicar muito. Mas a gente explicar 80%, 85%, 90% do fenômeno, tá bom, você está conseguindo explicar bastante. Né? O que vai sobrar lá de perturbação ou erro é menor. Tá? Um outro aspecto de séries temporais que é importante a gente destacar, tem tanto um aspecto na pesquisa empírica da economia, as séries temporais são muito usadas aí, quanto no aspecto da pesquisa acadêmica. Né? Então, é uma área efervescente, borbulhante, que tem muitas publicações, né? Então, é uma área que está em constante renovação aí, muito importante, tá? Na pesquisa. Tá? Então, o que a gente vai, para fechar aqui a nossa videoaula, né, o que a gente vai destacar, vai resgatar aqui? Né? Então, a gente destaca que as séries temporais são importantes, são significativas, né? Acho que deu para deixar claro a quantidade de campos de aplicação, a diversidade de campos de aplicação, né? Na modelagem de preços, de taxa de juros, de vários fenômenos aí ao longo do tempo, né? Cada observação que compreende uma série temporal é composta lá de um valor e um tempo, né? Tá? E a gente destaca ainda, né, retoma, né, a decomposição da série temporal em sazonalidade, tendência, ciclo, perturbação ou erro, né? Uma estrutura autorregressiva, você tem um valor que depende de valores passados, uma estrutura autorregressiva de ordem 1, você depende do T-1, do tempo anterior. Pode ser um segundo, um mês, um ano, uma década, mas é um instante anterior. Autorregressivo de ordem 2 depende de 2 segundos, 2 meses, 2 anos, né? 2 instantes de tempo para trás. Né? E a correlação de uma série com ela mesma é chamada de autocorrelação serial. É quando a série está associada com ela mesma aí para trás. Tá? Então também é um aspecto aí relevante das séries temporais. Tá joia? Então a gente fica por aqui nessa nossa primeira videoaula, tá bom?
Então você acompanha aí as videoaulas, pratica, faz todos os exercícios, mande suas dúvidas, tá? Se engaja aí na disciplina, ela vai trazer bastante informação para você, tá? E certamente ela faz diferença aí de currículo, de mercado para qualquer profissional. É um assunto bastante demandado aí, né? Profissionais que tenham esse domínio de séries temporais. É algo notável, é algo bastante importante em inúmeras áreas. Então, se você se dedicar e aprender esse assunto, você certamente, você vai ser recompensado aí nos próximos anos, com certeza, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Até lá!